O, bom, meu irmão, como é que você tá, rapaz? Há quanto tempo, né? E os estudos aí que você está fazendo aí no Apocalipse, né? Agregando aí a doutrina dispensacionalista, né? E refutando aí o aliancismo, não é isso? Pois, assim, a gente vê assim que as duas teologias, elas são controversas, né? Uma a outra, né? Uma contra a outra, né? Na verdade, nós temos que aderir mesmo a boa hermenêutica bíblica, né? Do que está escrito nas Sagradas Escrituras, a mensagem que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, passou, né, a João quando exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, por amor da palavra de Deus e do testemunho que ele deu, né? Sabemos, pois, que esse foi o motivo principal, né, no qual levou João a ser exilado na ilha de Patmos, né, nos dias do rei Domiciano, né, onde as pessoas até prestavam um culto de adoração aos Césares, aos reis do Império Romano, né? Mas, voltando assim, essas questões, né, doutrinárias da escatologia bíblica, meu irmão, né, nós temos que procurar de forma cronológica, ordineira, ver o que a mensagem do Apocalipse nos propõe, né? Como, por exemplo, nós temos lá no Apocalipse do capítulo 1, do versículo 1 ao 7, né, aquele grito que o Senhor dá, né, onde ele, o Senhor Jesus, ele há de vir com as nuvens, né, para arrebatamento da sua igreja, né, noiva e futura esposa, né? E Jesus Cristo e a igreja em glória, né, é o que dá-se-á após o arrebatamento. Isso tudo está aí contido no capítulo 1, né? Capítulo 2 e 3, nós temos ali as 7 cartas, né, do Senhor Jesus Cristo, as quais foram dirigidas essas palavras a cada anjo, cada dirigente dessas 7 igrejas, né? Citando a primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, e a igreja de Laodiceia, né, que foi a última carta do Senhor àquelas igrejas que encontravam-se ali, né, naqueles arquipélagos de ilhas, dentre outras, como Herápolis, Decápolis, né, mas o Senhor Jesus deu ênfase a essas 7 igrejas, né? E a gente vê essa magnífica visão, né, de João, quando exilado ali na ilha de Patmos, né, ele vê ali ele é arrebatado em espírito, né? Ele vê os céus se abrindo, né? E o Senhor desvenda e revela a ele todos os futuros acontecimentos que haveriam de haver com a igreja perseguida ali no primeiro, segundo, terceiro século, né? E a continuidade na história do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, né? Daqueles humildes, fiéis e cristãos que sangraram até a morte por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, né? Ali João vê os 24 anciões, né, os 7 Espíritos de Deus, ele vê o mar de vidro no céu, os 4 seres viventes que meneavam, glorificavam ao Senhor de dia e de noite, né, sem parar, sem cessar, né? Não diria de dia e de noite, né, mas eles na eternidade ali, onde envolvidos pela própria glória do Senhor, que os iluminam a todos, né, eles glorificavam o Senhor Jesus sem parar, sem cessar, né? Já no capítulo 5, ali no capítulo 4, nós vemos o Deus Criador, Jesus Cristo como o Senhor Criador. No capítulo 5, nós vemos o Senhor Jesus Cristo glorificado tanto quanto no capítulo 1, né? João vê ele como os pés como latão reluzente, os olhos como chamas de fogo, que tudo vê, que tudo sabe, que escuta. Ele vê o Jesus vestido de uma veste talar, né? Um cinto sobre os seus lombos, né? E na sua coxa o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o seu rosto mais resplandecente do que o sol na sua maior força, né? Ele vê Jesus como um ancião de dias, cabelos brancos, né? E aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, ele vê Jesus Cristo glorificado, né? Tanto quanto também no capítulo 5 nós temos ali o Cristo glorificado, né? E lá nós vemos a adoração do Cordeiro, né? Onde todos adoravam e glorificavam ao Cordeiro, né? Digno és, Senhor, né, de honras e glórias, né, e louvor, né? Ali os 24 anciões, aqueles 4 seres viventes, os seres celestiais, todos glorificando a pessoa de Cristo Jesus. Aí no capítulo 6, né, a gente vê ali, né, quando inicia-se a cólera, a abertura dos selos, né, onde inicia-se ali, né, a ira de Deus sobre aqueles que refutaram, aqueles que contenderam, aqueles que resistiram, né, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, né?
E a gente vê a abertura ali, né, dos 7 selos, né? O primeiro selo lá do versículo 1 e 2, o segundo selo 3 e 4, o terceiro selo é capítulo 6, versículo 5 e 6, o quarto selo nós temos lá versículos 7 e 8, o quinto selo, versículo 9 ao 11, o sexto selo nós vemos no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 7, né? E após isso aí, do sexto selo para o sétimo selo, nós temos aí um espaço, um período de tempo, né? E vemos a selagem, né, dos 144 mil no capítulo 7, né? E esses 144 mil, né, eles são aqueles varões que não se contaminaram com mulher, são varões virgens, são varões puros, né, retratando-se ali 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, né? A gente vê ali, né, aqueles 144 mil do Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 8, né? E no capítulo 8, chegando, nós vemos aí a grande, né, e incontável multidão, né? Diz que mais numerosos que a areia da praia, mais numerosos do que as estrelas que estão no céu, incontável, ninguém pode contar, né? Aí após isso vem a abertura aí do sétimo selo, né, de Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 e versículo 8, capítulo 8 e versículo 5, né? Essa grande incontável multidão, né, que se vê já capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9 ao versículo 17. E este sétimo selo, né, a gente encontra ele no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. Após a abertura dos 7 selos, nós temos aí as 7 trombetas, né, do juízo de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 6, versículo 6 e capítulo 9, versículo 21. Nós temos lá aquela introdução que é feita aí sobre as 7 trombetas do juízo, né? E cada uma dessas trombetas vem juízos de Deus sobre a todos os povos da terra, né? Então, após as 7, já ali entre a quarta trombeta e a quinta trombeta, nós temos o tríplice aio, né, dos juízos, das dores que há de vir sobre o mundo inteiro, né? E Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Após isso temos a quinta trombeta do juízo do Senhor, a sexta e a sétima trombeta, né? Vem já no capítulo 10 o aparecimento, né, de um outro anjo poderoso, né, com um livro, né, na sua mão. E também temos a meditação do templo de Deus, as 2 testemunhas, né, que foram mortas em praça pública, né, pelo anticristo. Aí após isso nós vemos aí a sétima trombeta. Nessa sétima trombeta de juízo de Deus, onde a ira de Deus haverá de ser derramada sobre os homens, né? Há uma polêmica sobre as trombetas, né? A gente sabe que essa polêmica ela é de ordem interpretativa, né? O Apocalipse ele é interpretado em 4 modalidades, né, de interpretações, 4 maneiras, ou modos de se interpretar o Apocalipse, né? Nós temos ali nos primeiros séculos na história da igreja o preterismo, né? A forma com a qual cresce que todo o Apocalipse tenha se cumprido já ali nos primeiros séculos da história da igreja, né? E essa daí é a interpretação preterista. Após a interpretação preterista, já no século XVI, nós temos aí, século XVI, século XVII, tanto com os pré-reformadores como os reformadores do século XVI, nós temos aí, do século XVI, nós temos aí, né, a interpretação progressista, né, o continuista, né, o calvinista, né, que deu-se ali no século XVI com João Calvino, com aqueles teólogos de então, né, com o próprio Martinho Lutero, né. Eles estavam ali questionando doutrinas, né, de grande importância para a formação da hermenêutica e exegese bíblica, né? Essa é a segunda fase, né, de como se interpretar o livro do Apocalipse, deu-se exatamente no século XVI. Após o século XVI, nós temos ali no século XVII, para o século XVIII, o surgimento da terceira maneira de se interpretar o Apocalipse, né, chamada de modalismo, né, o espiritualismo, ou seja, eles espiritualizam tudo o que está no Apocalipse do Senhor Jesus Cristo, né? Eles veem com uma forma espiritual, né? Isso é voltado para os ensinamentos de fé dos adventistas do sétimo dia, como também dos testemunhos de Jeová, e dentre outras ramificações de fé espiritualista ou modelista que deu do século XVII ao século XVIII, né? Chegando até os nossos dias, por sinal, né? Pessoas que aderem a essa maneira de se interpretar o Apocalipse. E depois do século XVII, né, chegamos aí século XVIII, século XIX ali, quando deu-se aí o acionismo, ou seja, a volta ou a formação do Estado de Israel, que foi constituído
pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, onde países como a França, a Inglaterra, Suíça, Austrália e dentre outros países, principalmente os Estados Unidos da América, né, Canadá também, eles apoiaram a formação do novo Estado de Israel, surgindo aí o acionismo, né? E com o acionismo, no século XVIII, século XIX, né, surgiu aí a quarta e última das principais quatro interpretações, né? O futurismo, né? O futurismo deu-se aí no século XVIII, século XIX, com o acionismo, né? Que é a forma com a qual se interpreta todo o Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o capítulo 22, com uma visão futurista dentro do próprio presente e com a visão para o futuro, né? Os acontecimentos escatológicos estão em processos de cumprimentos, né? Aí a gente vê essa questão, né, das trombetas de Deus, e a gente vê aí que já após a sétima trombeta, nós no capítulo 11, do versículo 15, né, e capítulo 12, versículo 5 do Apocalipse, né, nós, após isso, nós vemos a maneira com a qual Deus trata e protege Israel, né, nos dias da grande tribulação, ali daquela besta do Apocalipse, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 18, onde ali estão inseridos, né, os 144 mil varões, né, que não se contaminaram com o mundo, as coisas mundanas, e que dedicaram as suas vidas única e exclusivamente a propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em meio de plena tribulação, de Mateus capítulo 24, versículo 14, que quando diz que quando o Evangelho do Reino for pregado em testemunho de todos os povos, tribos, línguas e nações, sobreverá repentina destruição. Então, Deus os protege e os leva para o deserto e os protege da perseguição do falso profeta e propriamente do anticristo, né? São esses 144 mil lá de Apocalipse também, capítulo 7, capítulo 14 também, né? Onde nós encontramos aí essas testemunhas, né, que são pertencentes aos filhos de Israel, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. A revelação do anticristo dá-se já no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 18. Então nós temos aí a junção do poder político e do poder religioso entre esses dois capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse, né? Após o capítulo 13, nós temos aí já no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 13, né, o Cordeiro e os seus 44 mil no Monte Sião, né? Aí nós já estamos marchando para uma decisão final, né, do desdobramento do período da grande tribulação. Já no capítulo 14, do versículo 14 ao 20, nós temos a visão do vale megido, do Armagedon. Também vemos os cantores no mar de vidro, de Apocalipse 15, de 1 ao 8, as 7 taças da ira de Deus, de Apocalipse 16, do versículo 1 ao versículo 21. Né? Aí vem a primeira taça da ira de Deus, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima taça da ira de Deus, contida aí em todo o Apocalipse capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 21. Já no capítulo 20 nós temos o juízo, né, sobre a Babilônia, de Apocalipse, aliás, Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6. Nós temos aí, né, a queda, o juízo da grande Babilônia, que ela é representada tanto pelo poder político, tanto quanto o poder religioso, né, daquelas duas bestas lá de Apocalipse 12 e Apocalipse 13. É uma continuidade, né, dessa dupla maquiavélica, né, que unida com Satanás, elas fazem perseguições, né, aqueles que estão ali a servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas a destruição de Babilônia é inevitável no capítulo 18, versículo 1 ao versículo 24 de Apocalipse. Vemos também o triunfo sobre a queda da Babilônia, já capítulo 19, versículo 1 ao 6, o casamento do Cordeiro de Deus com a sua esposa, com a sua noiva e esposa, de Apocalipse 19, versículos 7 ao 10. A volta de Jesus Cristo, né, que dá-se ali em Apocalipse capítulo 1, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 16. Nós temos aqui a segunda volta de Cristo, né? É uma segunda volta que dá após o arrebatamento da igreja, só que essa volta do Senhor Jesus Cristo é única e exclusivamente para estabelecer o reino milenar de Apocalipse capítulo 20, né? Mas antes do reino milenar, nós vemos aí nesta volta de Cristo Jesus a derrota do anticristo, do Armagedon, e a realização, né, dos propósitos de Deus para com o seu povo. De Apocalipse 19, versículo 17 ao versículo 21. Temos também a prisão de Satanás, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, o reino de paz milenar, de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, a primeira ressurreição, né, de Apocalipse capítulo 20, versículo 5 e 2, versículo 5 e versículo 6, que diga a última sedução e o fim de Satanás, né? Tudo isso a gente vê no Apocalipse 20, versículo 7 e 10, e o juízo final depois do milênio, né?
dar-se-á o juízo final. De Apocalipse 20, versículo 11 a 15, onde ali está o tribunal do Senhor Jesus Cristo, constituído pelo Senhor para julgamento das nações e povos da terra, né, onde provavelmente a igreja estará reinando e também fazendo justiça com o Senhor Jesus Cristo, né, a um mundo decaído e escravizado pelo poder do anticristo. Depois de tudo isso, nós temos aí o novo céu e a nova terra, Apocalipse 21, versículo de 1 a 8. A glória da nova Jerusalém, né? No mesmo capítulo 21, versículo 9 ao 22. Né? E vemos essa glória do Senhor, né? No capítulo 21, versículo 9, capítulo 22, versículo 5. E no final nós temos aí o Amém, o Hosana, ora vem Senhor Jesus, de Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao versículo 21. No entanto, amado e meu querido irmão, a gente fica a meditar o tamanho da grandiosidade do reino milenar de Cristo, que após tudo isso, né, entraremos para sempre e eternamente na eternidade final, após todo esse longo e grande processo, né, o qual Jesus incumbiu a igreja de ser a sua representante legal aqui na face da terra, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê em mim for batizado terá a vida eterna, né? Há uma necessidade da igreja cumprir com o legado que Jesus Cristo disponibilizou e autorizou para que a igreja cumpra com os propósitos da sua própria vontade. E nós, como cristãos que somos, devemos sim, né, propagar as Sagradas Escrituras a tempo e a fora de tempo. Fiquemos aqui com as palavras do Senhor Jesus, né? Palavras estas que ele faz menção nas Sagradas Escrituras quanto à responsabilidade da igreja, a qual ela não deva de maneira nenhuma, de forma nenhuma, tosquenejar ou vacilar, né? Ou tirar um tio ou um jota, ou aumentar ou querer diminuir o que está exatamente escrito nas Sagradas Escrituras. A palavra diz que quem faltar com esta verdade, né, é réu de juízo e entrará em condenação, né? A nós foi dado a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor Jesus, desde o Éden até Moisés, de Moisés até Cristo, e de Cristo Jesus, que é o cabeça e o fundamento da igreja, até os dias atuais. Nós devemos sim levar a palavra de Deus sem falta alguma na balança do Senhor.